Hoje, senhor presidente, eu me preparei para falar de um outro tema, um tema muito importante e que eu considero ser necessário, deva ser abordado por todos nós e analisado por todos nós com muita responsabilidade. Eu fui secretário de Educação do meu estado, do estado de Santa Catarina, em 2 mandatos, em 2 períodos diferentes, 1991 e 1994, e fui novamente no período de 2007 a 2010. Por isso eu conheço o assunto infância, eu conheço o assunto juventude, eu conheço o assunto educação, eu conheço a importância que se deve dar na história de um país para a formação de uma nova geração. Sou pai de 5 filhos e por isso a cada dia me pergunto, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Dentro do processo de debate e discussão que fazemos hoje em torno da questão da maioridade legal? Por esse assunto ser muito sério e precisar de abordagens muito cuidadosas, o meu discurso não vai ser feito de improviso, eu o escrevi. E por isso eu quero dizer a vossas excelências, senhores senadores e senhoras senadoras, na semana passada, o Brasil acompanhou novos lances do debate em torno da responsabilização penal dos menores de 18 anos. Acompanhamos a dupla votação na Câmara dos Deputados, das variações da proposta de emenda constitucional sobre o tema, até a aprovação em primeiro turno da versão que reduz para 16 anos a idade para a imputação penal em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Imediatamente, o debate nacional se voltou para a validade regimental daquela segunda votação. Creio que levar essa discussão específica adiante, senador Flecha Ribeiro, seria um dispêndio desnecessário de tempo e de energia. Julgo ser mais importante, nesse momento, concentrarmos-nos no debate do mérito da matéria, que será necessariamente realizado no âmbito do Senado Federal. Neste sentido, o presidente Renan Calheiros desta Casa já anunciou que pretende criar uma comissão especial para discutir, em conjunto com todas as propostas de redução da maioridade penal que aqui tramitam, e alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta é uma decisão importante, que merece todo o nosso apoio. Na prática, com esta comissão especial, o Senado estará aplicando um freio de arrumação no processo de discussão, que é importante demais para ser conduzido de forma assodada. Temos a consciência de que algo precisa ser feito, de que algo precisa mudar em nossa legislação para coibir o crescente aumento da violência entre os menores de 18 anos, tanto a violência por eles cometida, quanto a violência por eles sofrida. Porque desta poucos falam. Sempre se fala do cometimento da violência e do crime, mas nunca se fala das crianças e dos adolescentes que são vítimas do crime. No entanto, devemos proceder com bastante prudência e cautela. Antes de promovermos as alterações legais, precisamos antever seus possíveis desdobramentos. Por exemplo, no meio jurídico já circula o entendimento de que a PEC da redução da maioridade penal, aprovada pela Câmara, dá margem para que jovens de 16 anos requeiram suas habilitações de motorista, já que o Código de Trânsito não determina a idade do condutor, apenas exige que ele seja penalmente imputável. Vejam, vossas excelências, como a coisa é e como ela vai ficar. Nos Estados Unidos, por exemplo, um jovem menor de 18 e maior de 16 pode dirigir automóvel, não é proibido. Existe um seguro obrigatório, nesse caso, de muito elevado custo. E, normalmente, os pais
de jovens norte-americanos não deixam os filhos dirigir porque o custo do seguro é muito alto e quase impagável. Aqui nós não temos nenhuma proibição se a lei penal for alterada e a idade penal for reduzida. Automaticamente, qualquer jovem terá direito a dirigir sem a obrigatoriedade do seguro que proteja alguém que sofra um acidente ou alguém que o pratique. Já paramos para pensar em quais seriam as consequências? Será que o jovem de 16 anos já tem formação física e psicológica, já tem maturidade necessária para assumir a condução de veículos no Brasil? Será que isso não acabaria aumentando a violência no trânsito? Pode-se argumentar, é claro, que basta cuidar de uma nova regra legal proibindo a habilitação de menores de 18 anos. De toda forma, esse exemplo, e apenas é um exemplo, mostra que o processo de discussão da matéria precisa de cuidado, precisa de mais reflexão. Será que nós já temos a absoluta certeza de que a simples mudança constitucional da maioridade penal é a melhor solução? Reconheço, senhores senadores, que quando olhamos para menores infratores, o nosso impulso é por aderirmos à redução da maioridade penal. Isso acontece tanto para senador como para qualquer cidadão brasileiro. Esse impulso nos leva a ser favorável a ela. Mas, quando olhamos para nossos próprios filhos, será que realmente desejamos que eles sejam submetidos às regras do mundo adulto já a partir dos 16 anos? Precisamos ter, senhor presidente, a clareza de que existem alternativas à simples redução da maioridade, que podem ser até mais eficientes no sentido de aumentar a segurança de nossa sociedade. Podemos, conforme proposta já apresentada pelo senador José Serra, aumentar o tempo de internação dos menores infratores em estabelecimento socioeducativo, de forma que eles não sejam simplesmente postos em liberdade ao completarem 18 anos. Podemos criar instrumentos legais para que o juiz, a cada caso particular, e eu peço ao presidente mais uma carência de tempo, decida se o menor infrator tem ou não capacidade de responder por seus atos e se deve ou não ser julgado como adulto, de acordo com a gravidade do crime que cometeu. No âmbito da Câmara dos Deputados, a discussão tem sido um tanto emocional, de ambos os lados, até porque o quase empate na votação demonstra isso. Quem é contra e quem é a favor apenas reforça seus próprios argumentos, sem fazer qualquer esforço para ouvir e procurar compreender os motivos e as ideias de quem pensa diferente. Por tudo isso, em seguida, por tudo isso, deposito minhas esperanças no debate que será necessariamente travado aqui no Senado Federal. Acredito que nós, os senadores, teremos temperança necessária para analisar a questão por todos os ângulos, sem enfrentamento desnecessário, trabalhando no sentido de uma solução conjunta compartilhada que efetivamente colabore para o nosso objetivo final, que é de aumentar a segurança de nossa sociedade, sem criar novos imprevistos e novos problemas. De minha parte, senhor presidente Eduardo Amorim, a título de colaboração, relembro aos nobres pares que tramita nessa casa um projeto de minha autoria que merece e precisa ser considerado no bojo dessa discussão. Trata-se do projeto de lei número 85 de 2012, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer no âmbito civil, administrativo e eleitoral efeitos automáticos da sentença que reconhece a prática de ato infracional cometido mediante violência grave ou grave ameaça à pessoa. Em resumo, meu projeto estabelece que o menor infrator terá o início de sua maioridade civil retardado para os 21 anos de idade, para todos os efeitos. Assim, ao completar 18 anos, o infrator passará por uma espécie de estágio probatório, até que atinja a idade de 21 anos.
Ele não poderá conduzir veículo automotor, não poderá votar, não poderá realizar atos da vida civil, como celebrar contratos, como participar de concurso público ou obter passaportes. Notem, senhoras e senhores, o projeto analisa a questão por um outro ângulo, partindo do pressuposto que a conduta do adolescente deve repercutir não apenas na esfera penal, mas também nos atos de sua vida civil. Imaginem o poder de dissuasão sobre um menor potencialmente infrator. O risco de não poder obter sua carteira de motorista ao completar 18 anos. Centenas de milhares de jovens pensarão 2 vezes antes de se meter numa encrenca, porque eles sabem que não terão muitos dos direitos civis que são assegurados no momento em que eles alcançam os 18 anos. Assim, imagino eu, se nós tivéssemos um menor infrator condenado pela justiça a permanecer um período num estabelecimento socioeducativo, ele iria para lá. E ao término desse período, quando completasse 18 anos, ele seria posto em liberdade, mas não teria certos direitos que são assegurados a quem alcança a maioridade. Seria uma continuação da pena, mesmo que ele estivesse em liberdade. E aí nós, obviamente, teríamos menor criminalidade e reduzida a criminalidade no país. Só preciso dizer uma coisa, presidente. O meu projeto de lei está desde 2012 aguardando uma votação no plenário para ser anexado, apensado a outros projetos. Eu espero que agora isso aconteça, para que ele possa estar também no âmbito daquela comissão que o presidente da Casa pretende criar, colocado em discussão, porque a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa obrigação de discutir a questão com amplitude é necessária e, obviamente, eliminar essa condição que temos no país, esse número dramático e triste da criminalidade na área da juventude, na área dos menores, é também absolutamente necessário e improrrogável.